Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Sabe aquela sensação de não aguentar mais trabalhar, de ter chego no limite que toda a sua energia foi esgotada? E eu não estou falando de sentir isso às vezes em uma sexta-feira, por exemplo, pelo fato de ter tido uma semana cansativa. Eu estou falando de um cansaço acumulativo de vários dias. Cuidado, pois isso pode ser a síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho vinculado com muita pressão. É sobre esse tema que vamos conversar hoje aqui no Papo de UX. E para contribuir com a gente, eu convidei um cara incrível que infelizmente já passou por essa situação e vai compartilhar sua experiência com a gente. Ele é Product Designer na Relive, mentor, criador de conteúdo sobre design no YouTube e mora em Barcelona, na Espanha. Salve, salve, Álvaro Souza. Fala aí, Luan. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Vamos aí hoje falar um pouquinho sobre esse mal que cada vez mais designers estão passando, seja pessoas que estão iniciando na carreira ou pessoas que já estão há mais tempo na área aí. Vamos ver se a gente pode contribuir um pouquinho e ajudar as pessoas a talvez evitarem isso, ou você que talvez esteja passando por isso, tentar se recuperar da melhor maneira possível. Cara, maravilha. Muito obrigado aí por ter aceito o meu convite e pessoas te indicaram também para participar aqui, então achei muito legal isso. A galera é bem colaborativa aí, a nossa comunidade de design, eles são muito legais. Vou mandar um beijo para todo mundo aí que nos acompanha aqui no Papo de UX, que acompanha você lá no canal do YouTube também. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Álvaro, antes da gente falar de fato aí sobre essa questão de burnout, eu gostaria de ouvir um pouquinho aí sobre a sua história, sua carreira, quando que você iniciou na área de design, o que te motivou a ir morar fora do Brasil, né? Como tá sendo essa experiência aí pra você? Legal. Pô, primeiro, mais uma vez, agradecer aí o convite, agradecer essa comunidade de design maravilhosa que a gente tem no Brasil, nas redes sociais aí, através do YouTube, Instagram e etc. Eu acho que esse tipo de coisa só ajuda a profissão a crescer, só ajuda a fazer com que os profissionais estejam cada vez mais capacitados e o trabalho que você faz aqui contribui muito para isso. Como a gente diz aqui, tentar ser o mais breve possível em uma longa história. Eu me formei em design em 2009, se não me equivoco, e eu estudei design gráfico no momento, mas eu sempre estive trabalhando desde os tempos de estágio e tal. Eu sempre trabalhei com design digital. Neste momento ainda não existia, talvez já existisse, né, essa nomenclatura de UX design, product design, mas era o famoso cara que era webmaster, digital designer e etc, que fazia um pouco de tudo, e desde aí já começou, desde os tempos da faculdade, assim, sempre estive no mundo digital, e aí terminei a faculdade, trabalhei, sei lá, uns 2 anos mais ou menos em agências no Brasil, sempre fazendo um pouco de tudo, web design, criação de design para redes sociais também. Acho que é o típico, assim, de quase todos os designers que estão começando na carreira, é o cara que ele acaba fazendo um pouco de tudo para conhecer, né, um pouco mais sobre o mercado. E, honestamente falando, como eu vim parar aqui, é engraçado, assim, né? No momento, eu sempre tive essa vontade de morar fora, mas era algo que nunca parecia ser o momento correto, assim. Mas, honestamente falando, eu levei um pé na bunda no Brasil e foi o que me deu esse impulso para sair, né? E aí já se vão quase 9 anos fora. Hoje eu tô aqui em Barcelona, mas eu já morei em alguns outros países como México, Irlanda, Portugal. Então, sempre estudando e trabalhando design. No primeiro momento eu fui para Irlanda para tentar dar uma aprimorada no inglês, né? A ideia inicial era ficar 6 meses, mas as coisas foram acontecendo, tanto profissionalmente falando, mas coisas da vida foram acontecendo e fizeram eu ficar cada vez mais tempo. Depois de certo tempo que eu tive na Irlanda, eu voltei para o Brasil, fiquei quase 1 ano, já que uns 8, 9 meses, e saí de novo, que aí já foi a vez que eu fui para Portugal, e quando eu estava em Portugal, eu recebi uma proposta de trabalho para vir aqui para Barcelona, que é onde eu tô até hoje. E sempre trabalhando nesse entorno de product design e UX design, né?
Como você falou, hoje eu estou trabalhando como Senior Product Designer na Relief, que é uma empresa, é um aplicativo, né, de tracking, sporting tracking, né? Então, você vai fazer a sua corrida na rua, você vai usar a bicicleta e etc. Você pode traquear essa sua corrida com o nosso aplicativo. A gente cria um vídeo 3D depois disso, tem uma série de funcionalidades. E hoje eu trabalho, essa empresa, por exemplo, ela fica em Rotterdam, na Holanda, e eu trabalho de forma remota, uma empresa 100% remota, e por isso eu continuo trabalhando e morando aqui em Barcelona, né? Cara, que da hora. E como que é a experiência pra você aí hoje, tipo... E até nessas trocas de países que você fez, não tinha essa questão de UX como vê hoje, né? Porque você mesmo falou aí, pô, era o Webmaster. Que nem eu sou dessa época também, né? De ter esse título de Webmaster, que era a pessoa que fazia tudo, não tinha essa separação como a gente vê hoje dentro desse universo de UX. Como que era aí fora, né? Porque a gente sabe da realidade no Brasil, eu nunca morei fora, então eu não faço ideia de como era. Como que foi essa mudança? Você já morando fora, provavelmente eu acho que você estaria já em Barcelona aí, né? E como é que foi essa transição, dessas mudanças foram acontecendo? Ótima pergunta, assim. O que aconteceu, na verdade, foi quando essa nomenclatura, ou quando, vamos dizer assim, quando o Product Design começou a crescer mais e o UX Design começou a crescer mais, no momento eu estava na Irlanda, e eu percebi um movimento muito grande do mercado de design, onde a maioria dos profissionais que trabalhavam com design digital, até design gráfico, eles estavam tentando se especializar o máximo possível na parte de UX, aplicativos, interface, né? Apesar que, obviamente, a gente sabe que o UX não está só relacionado à parte de aplicativos, é toda a experiência do usuário, mas neste momento os profissionais eles começaram a se especializar mais nessa área. Não existiam tantas formações, não existiam a quantidade de cursos e bootcamps que a gente encontra hoje no mercado, mas os profissionais eles começaram a se especializar nessa área. Eu, neste momento, trabalhava como designer digital em uma gráfica. Eles estavam iniciando como se fosse uma pequena agência dentro da gráfica, vamos dizer assim, e eu cuidava da parte de digital. Então, eles tinham, sei lá, clientes muito fortes de branding, clientes muito fortes da parte de impressão que eles faziam, e eles queriam trazer mais caixa para a gráfica, criaram essa pequena agência, era aí que entrava. Então eu desenvolvia toda a parte de digital, sei lá, fazia o portal dos caras, fazia a intranet, desenhava intranet, etc. Então eu meio que fui aprendendo e pegando essa transição quando eu estava na Irlanda ainda, né? E aí eu voltei pro Brasil, como eu falei, e quando eu cheguei aqui em Barcelona foi de fato... Que eu posso dizer assim, aqui em Barcelona já são 6 anos praticamente, 6 anos e pouquinho, na verdade, foi de fato onde eu comecei a entrar mais na área de UX e Product Design, porque aqui o mercado estava muito forte, várias startups aqui em Barcelona. Aqui, na verdade, é um hub de muitas startups por questões de impostos e etc. E aí eu falei, tá, eu tenho todo esse meu background de design digital, já trabalhava como webmaster, já desenhava portais, etc. Mas eu ainda sentia que faltava alguma coisa para mim, assim, né? Tipo, eu não me sentia 100% seguro. E foi aí que eu fui buscar uma formação um pouco mais precisa nessa área, né? Fiz um master aqui de Product Design, né? Design de aplicativos e interfaces, e foi o que me deu um empurrão, assim, na minha carreira de uma maneira geral, né? Ainda depois, eu acho engraçado e até curioso comentar isso, que ainda depois que eu fiz esse master, não consegui me encaixar no mercado tão rapidamente, porque eu ainda tinha a cabeça um pouco do tempo que eu estava a morar no Brasil e também do tempo que eu estava na Irlanda, que era basicamente, eu sou designer, mas eu faço foto, vídeo, edito, faço design gráfico, etc. E meu portfólio era uma bagunça, isso, sei lá, 7 anos atrás, e eu não conseguia me colocar no mercado, conversando com várias pessoas, e aí hoje esse cara, esse profissional, ele até virou meu amigo, um designer sênior aqui na Espanha. Ele me deu um toque, assim, tipo, pegou meu portfólio, meu LinkedIn, meu currículo e redesenhou junto comigo tudo isso, e foi aí que as coisas começaram a caminhar e as oportunidades começaram a vir a aparecer mais, assim. Pô, que da hora. Você falando isso aí que fazia de tudo, né? Tirava foto, editava vídeo. Pô, eu acho que todo designer que começou lá atrás tem essa pegada, né? Tipo, pô, eu tenho a câmera até hoje, até começo desse ano eu cheguei a fazer freela de fotógrafo em casamento, já fiz curso de fotografia, já editei vários vídeos, né? Sempre a gente tinha essa mania de aprender coisas que tinham relação ali com o design, né? Hoje a galera já tá mais segmentada, pelo menos é o que eu observo. O pessoal fica até em dúvida se aprende ou não programação, front-end. Nossa, tem que aprender programação para ser UX, né? Que é a dúvida que a galera às vezes tem. E talvez um pouco a galera deixa de ser curiosa, né? Porque se você
pelo menos eu observo isso. Nessa época a gente tinha mais essa curiosidade, até pra poder fazer mais coisas, pra poder ganhar uma graninha a mais, porque se você era só designer há 15 anos atrás, esquece o salário que você vê hoje, esquece. Eu sempre comento até aqui no Papo de UX, vocês podem pegar aí que quando eu comecei em 2005 trabalhar, o salário mínimo aqui no Brasil era R$300. Eu ganhava 150, ou seja, eu ganhava meio salário mínimo pra trabalhar o dia inteiro. Não era um estágio, era um trabalho e era meio... Cara, eu já tava super feliz, eu tinha 15 anos, ganhava meio salário mínimo, pô, tava uma maravilha. Hoje a galera entra como júnior já ganhando um salário legal. Então, muitas coisas mudaram, né? Só que eu vejo que parece que a galera perde um pouquinho essa questão da curiosidade de ir lá, pô, vou aprender também a editar um vídeo, vou aprender também um pouquinho de front-end. Não que tem necessidade, mas eu acredito que essa experiência de você aprender outras tecnologias te ajuda dentro do seu principal papel que você exerce durante o dia a dia. Pelo menos a visão que eu tenho, não sei como que você pensa a respeito disso, Álvaro. Não, eu concordo 100%, né? Aqui, por exemplo, em Barcelona, eu dou aula em algumas universidades e hoje eu também colaboro como mentor em alguns bootcamps na Alemanha, nos Estados Unidos, também aqui em Barcelona. E é muito doido você... Porque é exatamente isso que você falou. As pessoas, elas falam, tá, eu não preciso aprender a programar, então eu não quero nem saber o que é HTML e CSS. Tá, você não precisa aprender, sei lá, nada de Photoshop, Illustrator e etc. Eu nem quero saber, não quero nunca precisar mexer nisso. E aí tem os dois efeitos, né? Eu acho que é interessante você se especializar e você entender um pouco mais sobre a área que você quer atuar e tal. Mas, ao mesmo tempo, é o que tu falou. As pessoas parecem que deixam de ser curiosas e elas não entendem que, muitas vezes, trabalhar com design, trabalhar como product designer e UX design é um reflexo de tudo que você viu, fez e viveu em tudo na sua vida, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, putz, mas o Luan o cara é super criativo e não sei o quê. Só que criatividade, trabalhar com design não é uma coisa que você tá aqui parado e você fala, beleza, agora estou no modo criativo e começa a fazer. Não, agora estou no modo de desenhar telas e começa a desenhar. Não é assim. Trabalhar com design, trabalhar com product design é diretamente ligado a tudo que você já viu e fez na sua vida. E a partir do momento que a gente perde esse estímulo, que pra mim é um dos estímulos mais maravilhosos do ser humano, que é a curiosidade, as coisas ficam complicadas, assim. Porque não só falando sobre design e tecnologia, às vezes a pessoa... e aí isso serve até pra mim mesmo. Eu sou tão apaixonado por trabalhar com design, por trabalhar com aplicativos, etc., que às vezes eu fico só nesse mundo e eu esqueço que existem outras coisas que podem ajudar a minha parte de criatividade. Então, às vezes a questão de você, sei lá, fazer uma atividade física, de você ir num museu, ver alguma coisa que não está diretamente relacionada a product design, etc., ajuda muito. E óbvio, se você começa a estudar ou ao menos entender sobre qualquer outro tipo de tecnologia, software, ferramenta, se a gente vai mais a fundo, cara, hoje, se você quiser, você aí que tá ouvindo, você é product designer, talvez você esteja iniciando sua carreira ou não, mas assim, se você quiser, hoje, você mesmo, sem precisar programar, você consegue lançar um aplicativo e amanhã tá na App Store pro seu pai baixar, entendeu? E as pessoas falam, mas pra que eu vou aprender no code? Eu vou usar no dia a dia? Não, cara, você não vai usar no dia a dia, mas as possibilidades que isso te dá são inúmeras, de você criar uma coisa para você, de talvez você, falando financeiramente, de você lançar algum produto que possa te trazer algum retorno, indo mais além também, as pessoas falam, mas eu sou júnior, tô começando agora, não tenho nenhum projeto. Cara, vai estudar no Code, lança um aplicativo você, faz entrevista, lança um produto real e coloca na rua, e com isso você vai ganhando mais experiência e vai fazer com que você consiga talvez se colocar no mercado, aprender alguma coisa nova, né? É legal você se especializar, mas é o que eu digo, até a página 2, você se especializa, mas você sempre deve e precisa estar aberto, no meu ponto de vista, a qualquer outro tipo de tecnologia, aprendizado e conhecimento nunca é demais, assim. Exatamente. Eu concordo com tudo isso aí que você falou, Álvaro. E principalmente porque as tecnologias mudam, né? Você provavelmente deve ter feito animações em Flash. Já pensou se a gente tivesse ficado preso ao Flash? Hoje o Flash nem existe mais. Ou seja, se a gente tivesse ficado preso a uma tecnologia achando que aquilo só estudasse, tivesse estudado aquilo, só tivesse estudado, por exemplo, ActionScript, que era a linguagem de programação que usava-se dentro do Flash, hoje a gente teria que se reinventar de muitas coisas. E a nossa reinvenção foi gradualmente, foi acontecendo aos poucos conforme as coisas iam acontecendo e a curiosidade fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje. E por isso que eu até repito pra galera, eu falo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, sabendo que eu vou chegar onde eu tô, porque pra mim tá muito legal, sabe? E é muito doido, por exemplo, trazendo até o exemplo que tu falou agora do Flash.
Cara, com certeza, beleza, a gente criou coisa em Flash, a gente utilizou Flash, etc. Mas eu tenho certeza absoluta que tudo isso reflete hoje, por exemplo, na maneira que a gente vai fazer um protótipo no Figma. Tipo, as curvas que a gente vai controlar para fazer um protótipo, a animação e etc. Porque a gente criou isso lá atrás na mão, praticamente, no Flash. E hoje existem várias tecnologias que já fazem isso automaticamente, mas como a gente sabe como isso é feito por trás, pô, isso traz um background, vamos dizer assim, faz com que a gente faça as coisas de outra maneira. E é exatamente isso. As pessoas falam, puta, product designer precisa aprender programação, precisa saber programar? Não precisa. Mas é interessante você ter um mínimo de conhecimento, sei lá, de front-end, porque vai fazer com que, na hora que você estiver desenhando a sua interface, você desenhe de uma outra maneira e vai facilitar para o desenvolvedor depois, mas também ajuda você a entender de fato o que você está fazendo, né? É um outro olhar. E Álvaro, pra gente entrar aí no tema desse episódio, o que é de fato a síndrome de burnout, né? E da onde surgiu isso? Porque hoje muito se fala sobre isso hoje. Principalmente eu percebi, posso estar enganado e você me corrige, que deu um boom maior com essa questão da pandemia. Em 2020 eu observei que a galera que ficou em casa e começou a trabalhar home office e começou a trabalhar mais do que devia, começou a virar uma confusão assim na mente do pessoal e começou a se falar mais sobre isso, que eu acho super válido até para o pessoal diagnosticar, pelo menos os primeiros sintomas, depois, lógico, procurar um médico, mas você conseguir fazer um autodiagnóstico sobre você e falar, preciso de um médico, e aí você ir atrás e não ficar protelando isso, até mesmo porque pode dar um problema ainda maior, né? Exato. Eu acho que você tocou um ponto muito importante, assim, acho que tudo que a gente vai falar aqui é muito com base na nossa experiência. E se você acha que você está passando por algum momento desse, se você acha que talvez você esteja, sei lá, passando por um burnout, etc., a primeira coisa que você precisa fazer é procurar o auxílio de um profissional. Seja de um médico, de um psicólogo, etc. Esse é o ponto importante. E eu digo que talvez aí tenha sido um dos meus erros, né? Logo do início e também validando um pouco o que você falou, quando eu passei por essa situação foi justamente durante a pandemia. Eu acho que exemplificando e tentando trazer um pouco mais assim para uma linguagem um pouco mais coloquial, é muito do que você falou no começo, assim, é um cansaço excessivo e além desse cansaço excessivo você passa a sentir que tudo que acontece à sua volta, e aí eu digo não somente relacionado ao trabalho, mas tudo que acontece à sua volta de alguma maneira a culpa é sua e você não consegue fazer mais nada para resolver isso. Talvez agora entrando um pouco mais no tema e contando um pouco mais da minha experiência, né? Basicamente o que aconteceu foi, eu tinha um ritmo de trabalho, sempre tive um ritmo de trabalho muito forte, mas especificamente nessa empresa era surreal o ritmo de trabalho que eu tinha. E veio a pandemia e todo mundo começou a trabalhar de casa. Por ser uma empresa muito mais tradicional, vamos dizer assim, eles tinham muito mais esse lance de controlar os funcionários ou de tentar controlar os funcionários, porque eles tinham todos os funcionários no escritório, estavam vendo todos os funcionários o tempo inteiro e de repente os funcionários eles não estavam mais no escritório. E eles tinham muito esse lance de tentar seguir controlando todos os funcionários, né? E eu diria que esse foi um dos fatores que fez com que desenvolvesse isso, né? Eu acho que hoje a gente vive um momento onde todo mundo quer fazer um pouco de tudo, né? Tipo, você tem o seu trabalho, mas você tem outras funções a fazer e ao mesmo tempo você é obrigado a ser um criador de conteúdo para você se colocar no mercado. Mas, tipo, não que você seja obrigado, mas é muito o que vende, assim, né? A gente vive um momento onde hoje a produtividade é o extremo, ou você dormir 2 horas, 4 horas por noite, as pessoas falam, pô, mas isso aí que é legal, significa que você tá batalhando pelo seu sonho e não sei o quê, né? Aí você fala, putz, cara, eu não vejo assim, eu digo isso porque eu fui muito esse cara que, honestamente falando, já acreditava muito nesse papo de não, mas se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que dormir 4 horas por dia, e aconteceu o que aconteceu, né? Eu tava num projeto que eu tinha muitíssima pressão, extrema pressão. Só que eu gosto de mencionar uma coisa que é bem interessante, assim, né? Essa semana, inclusive, na semana passada eu estava tendo uma conversa com o meu head da empresa atual e a gente estava falando justamente sobre pressão. E a gente chegou a uma conclusão que existem basicamente 2 tipos de pressão, né? Uma pressão, às vezes, é quando você trabalha em uma empresa ou você está em um projeto e é uma pressão que, de fato, te empurra contra uma parede e você não tem para onde sair. Tipo, é aquela coisa que, às vezes, você está trabalhando em um projeto que você sabe que ele não vai ser entregue, que não vai pra frente. Sei lá, você tá trabalhando em um projeto que você não acredita e você sabe que ele não vai ser entregue. É uma pressão que, de fato, ela te empurra contra uma parede. E existe uma outra pressão que, assim,
Você tá trabalhando muito, você tá fazendo muita coisa, mas por mais que a única saída que tenha seja um canudinho, uma coisa muito fina, é uma pressão, mas as coisas saem, né? Nesta ocasião, eu estava trabalhando em uma pressão onde eu sabia que era uma pressão contra a parede, que era simplesmente pressão por pressão e as coisas não iam acontecer. E eu tentava absorver tudo de uma vez só. E aí, esse foi o problema. Veio a pandemia, a empresa tentava de alguma maneira controlar muitos funcionários e além disso eu estava trabalhando nesse projeto que tinha muita pressão e simplesmente aconteceu um dia que eu acordei, sentei na mesa do computador, saí de uma reunião, tava tudo bem até esse momento, saí de uma reunião e eu lembro que eu tirei o headphone, tirei os fones, coloquei em cima da mesa e despenquei em chorar e não entendi o que estava acontecendo. Trabalhando em home office, minha namorada também estava trabalhando de casa, ela falou, pô, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, não sei, tô me sentindo muito mal, acho que eu tô tendo uma parada cardíaca, tô com uma dor no braço, tô com uma dor na perna e me sentindo mal. Na época da pandemia não era tão simples você chegar no hospital, vamos dizer assim, porque era tudo muito mais restrito. Ligamos no centro de saúde aqui da Espanha, eles fizeram uma espécie de triagem através do telefone e eles de alguma maneira chegaram à conclusão que eu não estava tendo nenhum tipo de ataque cardíaco nem nada, mas que eu talvez estivesse passando por um pico de estresse e foi muito doido porque eles mesmos falaram que isso estava acontecendo muito frequentemente desde que as pessoas começaram a ficar dentro de casa. E eles iam me dar um atestado por isso. Foi muito doido assim porque eu não entendia o que estava acontecendo. E eu acho que é interessante a gente falar isso, porque é o que acontece na grande maioria das vezes. Às vezes as pessoas elas não entendem o que está acontecendo. Você vem sentindo uma sensação meio estranha, de tipo, cara, eu acho que eu não estou muito legal, mas você continua. E você continua, e você continua. Existem pessoas que elas simplesmente apagam, que foi meio que aconteceu comigo. Foi quase que uma crise de pânico. E existem pessoas que elas simplesmente elas não apagam, mas elas convivem com essa sensação de cansaço extremo, de não dar conta do que ela tem para fazer durante muito tempo e talvez elas nunca vão perceber que elas estão realmente passando por um burnout. Elas acham que essa sensação é uma sensação normal, sabe? Converso bastante com vários alunos, né, nas mentorias e é muito doido ver que essa pressão de tô fazendo o meu curso online, tô fazendo o meu bootcamp e eu preciso arranjar um emprego amanhã, ou tô fazendo o meu curso, tô lendo 7 livros ao mesmo tempo, tenho o meu trabalho normal, tô, sei lá, escrevendo o meu portfólio, tô escrevendo artigos no Medium e etc. Às vezes as pessoas elas não veem isso como um excesso, né? Justamente por essa história que se vende hoje, que quanto mais você trabalha enquanto eles durmam e não sei o quê, é ok. E cara, isso de longe não é o que. Às vezes a gente acha que o burnout, essa sensação, você simplesmente ficar esgotado e não conseguir avançar, acontece só quando você já está no mercado de trabalho, só quando você trabalha, mas não é super comum durante a universidade as pessoas passarem por situações dessa, ou, mais uma vez falando, as pessoas fazendo bootcamps e cursos para se tornarem UX designers, elas também passam por situações dessa, porque ela coloca uma pressão nela mesma que muitas vezes não é necessário e ultrapassa a saúde mental, assim, é impossível você fazer tudo ao mesmo tempo e a gente, e aí mais uma vez eu me incluo nisso, a gente acha que dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, mas não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente, eu antigamente, cara, até ano passado mesmo assim, mesmo no final de semana eu não pegava pra descansar, pegava pra fazer alguma coisa, pra ver as paradas do Papo de UX, pra criar conteúdo e pra continuar estudando e, sei lá, o ano passado eu não lembro se foi mais no final do ano assim que eu decidi, falei, agora a partir de hoje, sábado e domingo é sagrado, sabe, assim, tipo uma parada que sábado e domingo, cara, eu não faço nada, a não ser quando eu vou gravar, que eu tenho que viajar pra São Paulo e fazer uma gravação lá do Semiose, que isso acontece cada 2-3 meses, então é de boa, é que eu vou pra lá, fico sexta, sábado e domingo, gravo no sábado e domingo ali, mas é algo mais suave, não é uma pressão que eu sinto, né? Sábado e domingo eu descanso, cara. Ainda que tenha assim, tem que conferir aquele episódio, tem que fazer aquela capa, eu falo, segunda-feira. Tipo, eu programei meio que a minha mente pra deixar o sábado e domingo pra descansar, pra ficar com a minha filha, com a minha família, pra fazer as minhas coisas, pra curtir, sabe? Porque eu tava sentindo essa parada de, nossa,
muita canseira, sabe? Assim, parecia que não tinha sábado e domingo porque realmente não estava tendo sábado e domingo, né? Tava, tipo, todos os dias fazendo alguma coisa, criando algo. E até como você falou, talvez até esse reflexo do que as pessoas dizem, né? Tipo, trabalho enquanto eles dormem, porque aí depois você vai ter alguma coisa, tal. Já fiz muito isso quando eu era mais novo, assim, de vir à noite, trabalhando. Mas aí eu acho que eu tinha mais energia, eu era mais novo, eu não tinha tantas responsabilidades a mais do que eu tenho hoje. Hoje ter uma família, ter uma filha, ter uma casa pra cuidar, você tem outras responsabilidades que pesa isso na sua mente, que quando eu tinha 17, 18 anos, não tinha nada desses tipos de responsabilidade pra cuidar. Isso não pesava na minha cabeça. Eu chegava em casa, tinha tudo lá, assim, sabe? Eu dava só, às vezes ajudava minha mãe dando uma grana pra ela, mas ela que meio que se virava com algumas coisas. E eu não tinha família além da minha mãe ali, a minha avó e tal, era só meio que eu ali. Era eu por mim mesmo e acabou. Não tinha tantas responsas. Hoje já muda, né? E muitas pessoas já têm responsabilidades, às vezes, como de casa e outras coisas, até mais novo, né? Até nessa idade que eu comentei. E mais a responsa, igual você falou, de estar fazendo um curso, querer entrar no mercado de trabalho logo, às vezes até alguns anúncios de vagas que falam, de cursos, né, que falam que tem vagas que vai te pagar 10 mil e a pessoa acha que realmente já vai começar ganhando 10 mil e aí ela cria essa expectativa toda em cima disso porque, ela ganhando 10 mil ali vai suprir as necessidades dela, talvez ela tenha alguma dívida, algo do tipo, e ela coloca toda a energia dela e esforço naquilo. E aí a hora que ela se depara com o mercado de trabalho, de como realmente de como é o mundo real, aí ela se frustra e aí já, é um punhado de sentimento tudo junto, né, cara? Exato. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão dos cursos, né? Existem inúmeras escolas, inúmeros cursos hoje, e eu falo isso com todas as letras, assim, que o que muitas escolas ou que muitos cursos fazem é um desserviço, não só ao mercado de UX, mas é um problema muito grande que eles podem gerar em seres humanos. Porque é o que você falou, o cara, ele às vezes ele tem uma responsabilidade dentro de casa, ou vamos pegar o exemplo mais comum, a pessoa que já tem, sei lá, já é casada, ou às vezes já tem um filho, ou sei lá, tá começando a vida agora, mas não tá contente na área e fala, vou migrar para UX. E aí a pessoa tem um salário hoje, ela começa a ver essas propagandas das escolas falando, um júnior vai ganhar 10 mil reais, um júnior vai ganhar 12 mil reais. E aí a pessoa, ela se dedica muito no curso, o extremo, se dedica muito estudando, se dedica muito em tudo relacionado a UX, ela vai pro mercado, ela consegue uma vaga que paga metade ou menos da metade do que ela falou que ela poderia ganhar. O que isso gera? Além dessa frustração, primeiro com a área de UX, que ela vai achar que UX não paga tão bem assim, etc. Com a escola, mas o principal e o que é pouco falado é que essa pessoa, esse profissional, essa pessoa que acabou de sair do curso dela, ela passa a se sentir um lixo. Porque ela falou, no meu curso, falaram que um UX Júnior vai ganhar 10, 12 mil reais, e por que me ofereceram uma vaga de 3, 4 mil? Por que me ofereceram uma vaga de X salário, sabe? E é aí que começa, porque você já tá vindo. Não é nem aí que começa, é aí que pode ser o fim, na verdade, porque você já tá vindo em uma pressão extrema de 1 ano de muito estudo, de sei lá quantos meses de muito estudo, você vai pro mercado e você não chega, você não atinge aquela expectativa que você veio criando e alimentando durante muito tempo. E aí, o que pode acontecer, na verdade, é uma situação, uma coisa muito de morro abaixo, assim. Porque você começa a ver todas essas sensações, tendo todas essas sensações de frustração, você já vinha com uma pressão absurda da sua vida no geral que você colocou em você para terminar o curso, para encontrar um emprego, tal. E aí quando você se depara com o mercado, você vê uma vaga pagando menos da metade do que haviam falado que você poderia conseguir. E esse é um problema muito grande, assim. E aí, mais uma vez eu digo, às vezes as pessoas acham que o burnout, né, que essa síndrome, ela existe somente no âmbito profissional, mas entenda-se e leia-se que profissional não significa pura e simplesmente a empresa que você trabalha. Profissional, se entenda que é algo relacionado à profissão, se entenda que é algo relacionado ao que vai te capacitar de alguma maneira. Então é o que eu disse lá atrás. O burnout ele pode acontecer quando você está já numa empresa, que foi o meu caso. O burnout pode acontecer quando você está estudando muito. O burnout pode acontecer quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo relacionadas a estudo, trabalho e etc. Esse é um ponto muito importante que eu acho que vale a pena a gente deixar bem claro assim, que
não é porque você não está trabalhando, talvez, que você não possa passar por uma síndrome dessa ou por uma situação dessa, sabe? Exatamente. E Álvaro, você comentou uma parada na hora que você estava falando sobre aí esse seu relato, essa experiência ruim que você passou de ter começado a chorar. E uma parada que você falou que foi que o pessoal começou a querer controlar, né, as pessoas, a forma de trabalho. Como que foi essa parada? O que a empresa, tipo, obrigava você a fazer, ou os colaboradores a fazer, né? Tipo, tinha que ficar com a câmera ligada o dia inteiro pra te ver ali que você estava sentado? Qual foi a ação que a empresa tomou pra fazer esse tipo de controle que te deu essa pressão, né? Porque eu acredito que você já vinha de uma pressão pela história que você contou, mas isso parece que foi um soco a mais ali, quase que o golpe fatal ali que ajudou, infelizmente, você ter passado por isso, né? Eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, um exemplo bem clássico de como a empresa lidou com toda essa situação, que foi pura e simplesmente, a gente estava trabalhando de casa. Eu sei que hoje existem empresas, sei lá, que eles tem um esquema de controlar até o seu mouse e a câmera ligada para saber se você tá na frente do computador, umas coisas absurdas assim que eu já vi empresas fazendo. Mas no meu caso eu recebi uma mensagem no Teams, né, no meio de comunicação ali que a gente usava, e eu não respondi porque eu tinha ido no banheiro. E eu não respondi na hora, a pessoa tentou me ligar, eu não atendi, óbvio, porque eu não estava no computador, eu tinha ido no banheiro. E quando eu voltei, tinha uma mensagem exatamente com essas palavras: é por isso que o home office não funciona. E aí eu fiquei, putz, mas como assim por isso que o home office não funciona? Eu só fui no banheiro, cara. Tipo, fiquei 5 minutos no banheiro, eu não tô entendendo. E aí, esse foi um dos exemplos, assim, clássicos, que essa questão de querer controlar o tempo inteiro. Se eu não atendi a chamada na hora que a pessoa me mandou, ela achou que eu tava dormindo no sofá. E o que era muito pelo contrário, assim. Uma coisa que eu tenho a cabeça muito tranquila quando eu trabalhei nessa empresa foi que eu dei o meu máximo o tempo inteiro e se eu saí de lá, foi muito com a cabeça erguida de que eu fiz o que eu deveria ter feito. Mas no momento a empresa não se encaixava nas minhas expectativas de vida e no que eu queria pra minha vida. E eles tentavam controlar e seguir os funcionários de perto o tempo inteiro, assim, coisas desse sentido. Receber uma chamada, cara, atende a chamada, independente do que você esteja fazendo. E aí eu me perguntava, mas quando eu tava no escritório eu podia ir no banheiro, por que agora eu não posso? Ou, quando eu tava no escritório, se alguém chegava em mim e falava, vamos ali na sala de reunião, e eu falava, agora não dá que eu tô meio concentrado aqui fazendo alguma coisa, por que agora eu não posso fazer isso? E aí tudo isso foi gerando cada vez mais essa sensação de que, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada sempre. Sempre. Se eu tivesse muito concentrado, eu tava fazendo alguma coisa errada porque alguém podia me chamar. Se eu fosse no banheiro, eu tava fazendo alguma coisa errada. Se eu levantasse pra tomar água, eu tava fazendo alguma coisa errada. Se eu ligasse pra uma pessoa, eu tava fazendo alguma coisa errada porque era pra eu estar concentrado nesse momento, sabe? Essa sensação de você estar sempre fazendo alguma coisa errada e de você estar meio que sempre devendo, vamos dizer assim, alguma coisa, sabe? Infelizmente, foi assim que a empresa lidou com essa situação da pandemia e as coisas... e eu digo que não fui o único que passou por uma situação desse jeito, houveram outros funcionários que também passaram por situações muito similares. E é o que você falou, talvez todos nós já viéssemos muito machucados, muito estressados, mas a gente não tinha essa percepção até que a pandemia veio e aí aconteceu isso. Eu acho que foi o que aconteceu com a gente e também aconteceu com várias outras pessoas. Porque o que acontecia, né, antes da pandemia? Você tinha, vamos supor, talvez eu já tivesse todo esse micromanagement, né, esse controle desde sempre. Só que esse controle era basicamente das 8 às 5, porque era o horário que eu estava no escritório. Quando eu saía do escritório, eu não tinha mais essa sensação. Só que o que aconteceu? O escritório passou a ser a sala da minha casa. Então eu estava no sofá deitado, eu olhava para o lado, eu via meu Mac e de alguma maneira isso me remetia ao meu trabalho ali. E isso foi fazendo com que você sentia que você estava o tempo inteiro trabalhando. Por mais que você não estivesse, você sentia que você estava o tempo inteiro trabalhando, porque ali era o ambiente de trabalho, mas também era o ambiente onde eu tirava o meu lazer. E foram coisas que, assim, atitudes que eu tomei que fizeram eu melhorar um pouco essa situação. Principalmente por essa questão do home office, né? Hoje eu continuo trabalhando remoto, e eu já 100% remoto, a gente nem tem escritório, e essa situação não acontece. Por várias razões. Primeiro, porque eu acho que eu aprendi muita coisa com essa situação. Eu aprendi simplesmente a separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, a organizar mais o meu tempo e etc. Mas além disso, eu aprendi muito que eu não sou o meu trabalho.
E eu acho que outra coisa que as pessoas, que pode fazer com que as pessoas talvez passem por uma situação complicada como essa, é que elas acham que elas são o trabalho dela. Eu tô falando aqui com o Luan, Papo de UX, porque é o que a gente tá conversando agora. Só que assim, seu nome não é Luan Papo de UX. Eu não sou o Álvaro Souza Design, eu sou o Álvaro. E o que acontecia era que, como eu tava sempre no ambiente de trabalho, eu não era mais o Álvaro, era o Álvaro, funcionário da empresa tal. Tamo aqui na sala de casa, mas é a sala da minha casa, mas ao mesmo tempo é o escritório da empresa tal. Sabe? Porque existia toda essa questão desse controle e ao mesmo tempo eu não conseguia separar as duas coisas, sabe? Isso foi absurdo, assim. Depois que isso aconteceu, ficou muito claro pra mim que eu misturava muito as duas coisas, eu achava que eu tinha uma qualidade de vida, porque eu acho que passa muito com as pessoas, isso acontece muito com as pessoas que gostam do que elas fazem, elas nunca sentem que elas estão trabalhando, enquanto na verdade você tá sim trabalhando, mesmo quando você não tá trabalhando, vamos dizer assim, porque é um pouco do que a gente falou, tudo que a gente vê, tudo que a gente faz acaba refletindo no nosso trabalho, e às vezes a gente tá, sei lá, horas e horas sentado na frente do computador vendo vídeo no YouTube sobre design, ou, sei lá, vendo as coisas novas que saíram, por exemplo, agora no Figma, que saiu várias releases, várias funcionalidades novas. Isso tudo é trabalho, a gente acha que não é, mas é sim trabalho. Você, à noite, sentar na sala da sua casa, pegar o seu computador e ver as novas funcionalidades do Figma ou qualquer outra coisa, é sim trabalho, porque vai te ajudar depois. E eu percebi que não existia dois Álvaros. Não existia o Álvaro que gosta de trabalho, não existia o Álvaro que gosta de design e o Álvaro que faz outras coisas além do design, sabe? A partir do momento que eu passei por essa situação, eu entendi que eu precisava ter um tempo sem design na minha vida. Porque por mais que eu ame design, eu precisava de um tempo sem design na minha vida para, de fato, explorar outras áreas e ter um pouco mais de qualidade de vida. Honestamente, continuo trabalhando bastante, tenho vários projetos paralelos além do meu trabalho, mas eu consegui identificar e separar muito bem essas duas coisas, tudo com bastante organização de tempo e etc. Cara, isso é muito bom que você falou. E uma parada também que às vezes o pessoal faz, né, para não se sentir que está no trabalho e ao mesmo tempo tá em casa e ter essa separação quando termina de trabalhar, separar os ambientes, né? Às vezes, por exemplo, eles criam, quem pode fazer isso, cria um escritório mesmo dentro da própria casa ali, que é separado da onde ela mexe no computador dela só pra jogar, por exemplo, que é um momento de lazer. Algo que comigo eu observei e que, é uma coisa simples, mas mudou. Atualmente eu estou trabalhando na Boa Vista e eles mandaram um Mac pra mim. E aí eu não tô mais usando o meu igual eu estava na outra empresa. Na outra empresa eu usava o meu porque eu queria tal, porque eles não mandavam Mac, mandava só o Windows mesmo. Eu falei, então eu uso o meu mesmo e tá com o barco. E só essa diferença quando eu termino de trabalhar, eu fecho o Mac da empresa, deixo do lado e pego o meu pra fazer as minhas coisas, já me dá outra sensação. É estranho, mas a minha mente, ela consegue saber, poxa, você não tá vendo coisas de trabalho agora, você tá vendo coisas do papo de UX que tem a ver com trabalho, igual você falou, mas não tem a mesma pressão, sabe? É outro universo, cara. E cara, é só desligar. Eu fico na mesma mesa, na minha mesma cadeira, eu só fecho um computador, abro outro computador, a mente parece que muda, assim, a sensação. Então eu acredito que experimentar ambientes também dentro da casa, quem pode, ou essa questão do computador, fazer o teste, né? Ter um computador só realmente da empresa, porque aí todas as coisas da empresa tá naquele computador. Eu nem tenho nada configurado da empresa no meu computador pessoal. E nem tenho nada configurado do meu pessoal no computador da empresa, até porque não tem como instalar mesmo. E aí essa separação é surreal, cara. E é louco, porque eu sei que é a mesma coisa. É surreal isso, cara. É muito bom. Hoje eu passo por isso. Exato, neste momento, por exemplo, né, quando eu tava trabalhando nessa empresa, eu morava num apartamento que ele era relativamente grande, mas ele só tinha um quarto. Então, tanto o meu escritório quanto o escritório da minha namorada era na sala. E aí o que acontecia? Isso que você falou. A sala era o escritório e era a sala. Então, mais uma vez, eu tava deitado no sofá, eu vi meu computador de trabalho ali. E aí, isso foi uma das razões que a gente falou, talvez seja a hora da gente mudar de apartamento. Hoje, é exatamente isso que você falou. Eu tenho o meu escritório, cara, deu o meu horário de trabalho, eu saio daqui, eu fecho a porta e acabou. Acabou o meu expediente. E aí quero escrever um roteiro pro canal, quero, sei lá, agora eu tô viajando que eu comprei uma impressora 3D, e aí eu tô modelando umas coisas e imprimindo umas coisas.
coisas, o que eu faço? Eu pego o meu computador e aí sim eu sento lá no sofá da sala, abro o meu computador, tipo, é outro ambiente, abro minha cervejinha que eu gosto de abrir e tomo minha breja e faço as minhas coisas. E é o que você falou, por mais que isso esteja relacionado, por exemplo, o canal do YouTube hoje eu vejo como uma espécie de trabalho também. Até porque, beleza, agora eu tenho responsabilidade com patrocinadores, apoiadores e etc. Mas é outro ambiente e é outra coisa. Eu não tô sentindo esse lance de estou no meu trabalho aqui para Relive, sabe? Estou desenvolvendo tela, estou vendo a documentação. Só às vezes você minimizar todas as coisas do seu computador, abrir o desktop e ver que tem o nome da pasta da empresa que você trabalha, vai por mim, vai fazer com que você sinta que você ainda está trabalhando. Pode parecer besteira, essa empresa que eu passei por essa situação muito delicada, ela é relativamente perto da minha casa, e eu passo em frente a ela muitas vezes na semana, assim. Inúmeras vezes durante a semana eu passo na frente dessa empresa. E eu juro pra você, quando eu passo lá na frente, a sensação que vem é surreal. Uma sensação, infelizmente, não boa, porque faz eu lembrar de tudo que aconteceu. E aí eu te digo, se você passar na frente da empresa que você trabalhou te causou isso, imagina de alguma maneira, se você está passando por uma situação delicada e você não consegue sair do trabalho agora por inúmeras razões, você continuar dentro desse ambiente, quando eu digo ambiente, não é você largar a empresa, mas assim, se você faz as suas coisas pessoais, por exemplo, no mesmo computador do seu trabalho, é uma coisa que eu não recomendo, porque é isso, você continua vendo as coisas do seu trabalho de alguma maneira, você continua no mesmo computador e é o que você falou, vai trazer essa sensação de que, putz, eu sigo meio que trabalhando, ou sei lá, eu tô gravando o papo de UX aqui no computador da empresa, involuntariamente sua cabeça vai pensar, putz, mas se não fosse a minha empresa eu não ia gravar o papo de UX, porque eu tô gravando no computador deles. Então, você conseguir desconectar e criar essas duas pessoas, vamos dizer assim, é muito importante, vai te trazer uma qualidade de vida surreal, assim, uma coisa... É louco você pensar nisso, assim, que o simples fato de você abrir o Figma no seu computador do trabalho e depois você abrir o Figma no seu computador pessoal te dá uma outra sensação. É muito doido pensar isso, mas de fato acontece. E acontece por conta dos gatilhos que você comentou, né? A nossa mente, ela, até hoje tem a galera estudando e não consegue descobrir tanta coisa louca que existe no nosso cérebro. Então, acontece, não tenho explicação. Talvez alguém que esteja nos ouvindo saiba explicar sobre esse fenômeno e aí pode até mandar mensagem pra gente, porque eu sou curioso pra aprender sobre isso. Mas realmente comigo acontece, igual você falou, com você acontece no ambiente e tudo mais. E Álvaro, eu queria entender um pouquinho quando você falou que teve aí essa crise de começar a chorar, sua namorada ligou ali pro hospital. Depois disso, qual foi o passo que você fez? Como que foi o seu tratamento ali? Você procurou um psicólogo ou procurou um médico? Você teve que tomar remédio ou teve que só fazer terapia? Deu certo? Como que foi esse andamento todo aí da sua recuperação? Ótimo. E eu gosto bastante de falar nesse assunto porque, honestamente falando, durante muito tempo e por ignorância da minha parte, por não querer enxergar e talvez até por questões mais profundas relacionado à criação e etc, né? Eu acreditei que, putz, esse negócio de terapia terapia eu faço no bar aqui, eu falo com meu amigo e tá tudo bem, sabe? Honestamente, não tenho vergonha de falar. Acho que o problema é quando a pessoa ela se vê na ignorância e ela continua na ignorância. Mas a partir do momento... E entenda-se ignorância não é uma pessoa estúpida ou qualquer coisa do tipo. Entenda-se ignorância é a falta de conhecimento, tá? Eu via de alguma maneira assim e eu achava que não ia acontecer nada. Durante muito tempo, quando eu tive essa crise, eu comecei a me sentir muito fraco, no sentido de, putz, não aguentei a rajada do trabalho e a culpa é minha e etc. Não tenho que procurar ajuda, porque isso aí eu tenho que me recuperar, blá, blá, blá. E fui procurar muita coisa na internet, vi muita coisa ruim assim na internet, de pessoas que não tinham o mínimo conhecimento e falando muita besteira. Mais uma vez nesse papo de, se você tem que trabalhar enquanto eles dormem, e se você não aguentar isso é porque você é fraco e etc. E vendo isso só foi me trazendo mais sensações ruins, até que eu caí na real de tipo, cara, tem alguma coisa acontecendo e eu preciso de ajuda. Na época,
durante a pandemia, ainda assim, eu liguei pra minha médica, que aqui a gente tem, aqui na Espanha, né, só pra contextualizar um pouco, tem um esquema que quando eu não tenho plano de saúde aqui, eu só utilizo a saúde pública, e tem uma médica que é a médica de cabeceira, que é a médica que te acompanha desde o momento zero, assim. Quando eu cheguei aqui na Espanha, eu fui fazer minha carteira de saúde, ela me acompanhou, ela fez meus exames e tal, liguei pra minha médica de cabeceira, contei o que estava acontecendo, ela falou, olha, possivelmente você tá passando por isso, não consigo ir mais a fundo, até porque não é a minha área de especialidade, vou agendar uma consulta com você, com um psicólogo. Fizemos várias consultas com o psicólogo antes de chegar num diagnóstico mais preciso, que foi que eu tava passando por uma síndrome do burnout. Além disso, eu tive uma crise de ansiedade generalizada, que aí eu tive que aprender a lidar também. É uma coisa que, mais uma vez eu digo, não é vergonha pra ninguém isso, se você sofrer de ansiedade, se você precisar tomar algum tipo de medicamento. Hoje falo abertamente, tomo um medicamento para controlar minha ansiedade, desde aquela época ainda. E o tratamento basicamente foi conversando com a minha médica, fizemos várias sessões de terapia e fiz um acompanhamento com o psiquiatra também para entender o que estava acontecendo. E neste momento, várias coisas começaram a acontecer quando... É muito doido isso, porque quando eu me dei conta de que tinha alguma coisa errada acontecendo, eu comecei a me cobrar ainda mais e me sentir ainda mais mal por estar mal. Então aí começou a gerar muitas crises de insônia. E aí quando eu digo insônia, é coisa de você, tipo, ficar 3 dias sem dormir, literalmente. Literalmente, assim, 2, 3 dias sem dormir mesmo. Você se sente extremamente cansado, você tenta dormir, mas você não consegue porque a sua cabeça não consegue desligar. E aí não conseguia desligar, primeiro porque eu tava 100% queimado em relação a essa questão do burnout, e segundo porque eu ficava, puta, mas por que eu tô passando por isso? Eu fiquei mais mal ainda quando eu entendi o que tava acontecendo comigo. E foi muita questão de, cara, muita terapia. Inicialmente foram 2 vezes por semana, sempre com acompanhamento do meu médico de cabeceira aqui, depois com acompanhamento psiquiátrico, e comecei a tomar remédios para me ajudar a dormir, porque eu não conseguia, literalmente. E até hoje eu faço acompanhamento tanto com um psicólogo quanto com um psiquiatra, e hoje a situação já é muito mais controlada, e eu não tô falando de uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás. É uma coisa muito recente ainda, são praticamente, 2 anos e meio que tudo isso aconteceu. E sigo tomando remédio para ansiedade, para aprender a controlar e lidar com tudo isso. E uma coisa que segue sob investigação, vamos dizer assim, é se essa minha ansiedade generalizada, ela surgiu através desse burnout, ou era uma coisa que já existia antes, só que ela não tinha se aflorado, vamos dizer assim. Ainda não existe nenhuma resposta para isso, clinicamente falando, mas é uma coisa que você tem que aprender a lidar de alguma maneira. Para mim, hoje ainda sofro muitas vezes com crise de insônia, mas tudo isso aconteceu depois dessa ocasião, deste burnout, vamos dizer assim, né? Que foi de fato o que aconteceu. Cara, que maluco. E assim, eu tô feliz que a gente tá batendo esse papo, sabe? De verdade, assim, porque até o pessoal que tá nos ouvindo não sabe, mas quando eu convidei o Álvaro e ele aceitou, a gente ainda não tinha um tema. Eu sugeri esse tema pra ele e ele topou e falou, cara, inclusive eu passei por isso. E aí eu fiquei, cara, ruim que você passou por isso, mas legal que a gente cruzou as informações sobre esse assunto pra gente falar sobre isso, você trazer essa sua experiência e compartilhando ela aqui agora nesse episódio para que o pessoal que está nos ouvindo entenda como isso é sério e como tem tratamento, como tem solução e como tem que buscar uma ajuda, né? E não ficar às vezes reprimido e não querer buscar um auxílio, principalmente com relação a médico, porque tudo isso, como o Álvaro falou no começo, é a experiência dele, ele tá contando os relatos dele, mas procurem ajuda médica. Vá no psicólogo, vá inicialmente, como fez o Álvaro, procura um médico para que ele te dá um diagnóstico inicial ali para você já começar os primeiros tratamentos e não ficar protelando isso para que isso piore, né? E cara, assim, de verdade, novamente, eu tô bem feliz com esse papo aqui porque eu acredito que possa ajudar muitas pessoas que nos ouvem, sabe? Tipo, atingir o máximo de pessoas possível da nossa área, inclusive, sabe? Com essa questão de ansiedade, de sobrecarga. Às vezes a gente tá passando por uma situação e a gente não consegue identificar, ou às vezes a gente não quer identificar, ou às vezes a gente acha que é normal o que está acontecendo. Por isso é muito importante, assim, converse, tente, se você acha que você está passando por alguma situação assim, procure a ajuda de um médico, procure a ajuda de um psicólogo, porque, e aí eu digo, porque eu identifiquei, o ápice foi esse momento, mas se eu tivesse conversado, eu já tinha essa sensação estranha, que estava acontecendo alguma coisa estranha comigo há muito tempo, não foi uma coisa de um mês,
E aí eu tive o burnout. Não, foi questão de tipo 1 ano quase. E até o momento de eu chegar e basicamente parar na frente do computador. Só que eu não conversava isso. E eu achava que isso era normal. Eu não fui procurar ajuda de um médico. Nunca tinha feito terapia. Não conversei, não investigava, não lia, não compartilhava com ninguém. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a fazer o acompanhamento. E aí foi muito doido um dia que eu sentei pra conversar com a minha namorada. E falei, cara, mas você não sente essa sensação? Tipo, de você tá devendo, de você tá atrasado o tempo inteiro e etc. Ela falou, não. E é louco, porque eu achava que isso era normal. Tipo, essa sensação de tô atrasado o tempo inteiro, de cara, eu tenho que correr muito atrás das coisas, porque senão vão me passar. Eu tenho que estar 24 horas estudando, eu tenho que estar 24 horas trabalhando e etc. Eu achava que era normal, que todo mundo sentia isso. Até que chegou o momento que aconteceu o que aconteceu, conversando com um psicólogo, com um psiquiatra, eles falaram, não, cara, essa sensação não tem que existir. Você não tem que ter essa sensação de cobrança 24 horas. Uma vez ou outra que você está num projeto, que você sabe que você está numa pressão e etc. Ou quando você está planejando alguma coisa muito grande na sua carreira ou na sua vida de uma maneira geral, é normal isso acontecer. Mas essa sensação que eu sentia de 24 horas, você se sentir pressionado e às vezes... Cara, eu faço, por exemplo, triatlon, né? E às vezes eu sentia uma pressão absurda, porque eu via que as pessoas que treinavam comigo, ou amigos meus, eles iam mais rápido ou eram melhores do que eu. Só que, cara, as pessoas elas têm histórias diferentes, elas têm vidas diferentes, e eu tava o tempo inteiro nessa pressão e me comparando com todo mundo. E eu achava que isso era normal. Até que aconteceu o que aconteceu e eu falei, cara, não. E a médica falou, obviamente, que eu não consegui identificar. Ela falou, cara, não, isso não é normal. Você não tem que sentir essa pressão. Por isso que é muito importante. Se você tem um sinal estranho, se você sente que tem alguma coisa estranha, cara, procura ajuda. Depois eu posso passar pro Luan e ele deixa no link da descrição. Eu sei que o SUS hoje no Brasil ele tem um telefone muito relacionado à emergência. Se você acha que você está passando por uma crise muito grande de depressão, se você sentiu qualquer sensação estranha de, putz, acho que se eu tirasse a minha vida ou qualquer coisa desse tipo ia ser a melhor solução e etc. Hoje o SUS existe uma central de apoio para isso. Existem várias universidades que elas dão, que elas têm psicólogo gratuitamente, porque os alunos de psicologia precisam fazer, vamos dizer assim, um estágio. Então você consegue buscar muito apoio gratuito, né? Talvez as pessoas falem, pô, mas aqui aí na Espanha você consegue fazer terapia de graça, você consegue falar com seu psicólogo de graça. Eu sei que a situação, infelizmente, no Brasil não é muito parecida com isso, mas existem sim soluções gratuitas que vocês podem buscar e vocês tentarem de alguma maneira se tratar desse mal, da ansiedade, de um burnout ou qualquer coisa desse tipo. Isso sempre existiu, mas vamos dizer assim, ainda bem que as coisas passaram a ser mais faladas agora e deixou de ser esse tabu. Porque essa minha ignorância de tipo, mas eu não posso falar pra ninguém que eu tomo remédio pra ansiedade, porque senão as pessoas vão achar que eu sou louco. É normal as pessoas pensarem isso, entendeu? Você achar que... Você falar, não, mas é que se eu falar as pessoas... Eu tenho vergonha que as pessoas vão me achar estranho e tal. Não, é normal. Se você... É louco isso, porque as pessoas falam, pô, se você tá com dor de cabeça há muito tempo, se você tá com uma crise de enxaqueca, você vai no médico. Mas por que se você tá se sentindo mal, com ansiedade, etc., você não vai no médico? É uma enfermidade, é uma doença igual. E isso tá cada vez mais atingindo profissionais da área de tecnologia de uma maneira geral, pela velocidade que as coisas se movem. E aí a gente acha que a gente tem que se mover nessa velocidade. E não é assim e ponto, sabe? Exatamente. Até o primeiro episódio que eu lancei aqui do novo programa do Papo de UX, que é o Papo Reto, é falando sobre essa questão de ansiedade. Aí para o pessoal ter um pouco mais de paciência, trouxe o exemplo sobre a questão da gente plantar alguma coisa e tem que esperar a árvore nascer para dar o fruto. A gente não vai plantar hoje, amanhã já vai colher alguma coisa. Então, tudo tem o seu tempo debaixo do céu. E é nisso que eu acredito e é nisso que as pessoas precisam começar a acreditar e esperar um pouco mais. Claro, tem as pressões externas que acontecem, que aí com esses tipos de conversa que a gente está tendo, que a gente quer que isso vá mudando aos poucos. E Álvaro, muito obrigado aí pelo papo, cara. Mais uma vez foi incrível essa conversa. Eu acredito que tenha ajudado muitas pessoas que estão nos ouvindo, ou até mesmo essas pessoas que estão nos ouvindo conheçam alguém que está passando por esse tipo de situação e pode estar ajudando essa pessoa a auxiliar
levar ela a buscar um médico. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de que você falasse aí uma dica final pra galera que está nos ouvindo aí sobre algum conselho com relação a esse tipo de situação, né? Além de procurar um médico, um profissional especializado nisso, um psicólogo e um psiquiatra, que dica ou conselho você dá pra essa pessoa que está sofrendo de depressão, de ansiedade, além de tudo isso que você já falou, lógico? Sim. Legal, eu acho que é um ponto bem interessante, assim, para cada pessoa funciona de uma maneira e eu vou compartilhar o que funcionou para mim também muito no começo, né? A partir do momento que eu comecei a organizar a minha vida de uma maneira geral, as coisas passaram a acontecer, ou eu passei a entender as coisas de uma maneira muito mais fácil. Quando eu digo organização, é você saber o que você tem que fazer, por que você tem que fazer e quando você tem que fazer. Exemplo, todo mundo tem uma infinidade de responsabilidades no dia a dia. Isso é normal, a gente sabe que é assim que funciona. Só que, a partir do momento que você está aqui trabalhando, você sabe que acabou a manteiga que você tem que ir no mercado, que tem uma pia cheia de louça para lavar, que você não tem mais camiseta para usar porque estão todas sujas, e que você tem que levar o seu cachorro para passear, isso automaticamente vai te gerar uma ansiedade e vai te gerar justamente essa questão de estou sempre devendo alguma coisa, que é o que a gente já falou, que pode vir a acarretar um burnout futuramente. A partir do momento que você se organiza, e o que eu tô querendo dizer organizar não é, vou acordar às 4 horas da manhã, vou fazer tudo e depois já começa a trabalhar. Não, é você entender mais uma vez o porquê e o quando você vai fazer cada coisa. Então eu tô aqui, mas eu tenho uma pia de louça para lavar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque depois eu vou precisar de louça para comer e etc. E eu preciso lavar para deixar minha cozinha organizada. Quando você passa a organizar as coisas por passos e dar prioridades para as coisas, tudo se torna muito mais fácil. Então você sabe que você tem uma pia cheia de louça para lavar, mas você sabe que você só vai comer às 8 da noite, por exemplo. Cara, isso tem que estar lá embaixo na sua lista de prioridade e automaticamente você vai entender que vai chegar a hora disso acontecer. Você pode focar no seu trabalho agora ou no que você tem para fazer agora. Isso é uma coisa que me ajuda muito, essa questão de priorização e organização de todas as tarefas que eu tenho para fazer. Para mim funciona muito bem, eu sei que às vezes para outras pessoas não funciona tão bem assim, por essa questão de, mas é que eu tenho uma lista gigante de coisas para fazer. É a questão de ir tentando e vendo como que funciona da melhor maneira. Existem pessoas que fazem tudo de uma vez antes de se concentrar em alguma tarefa. Existem pessoas que vão pouco a pouco organizando as coisas que elas têm para fazer no dia e entendendo por que e quando elas têm que entregar cada uma dessas coisas. Para mim sempre funcionou muito bem. Eu vou recomendar um livro, se você me permite, que me ajudou muito, que é um livro que se chama Make Time, que é inclusive os mesmos escritores do livro do Design Sprint, que eles mostram como eles organizaram a vida deles. Ali eles levam muito, no meu ponto de vista, e para minha experiência não serviu muito bem, porque eles levam muito pro extremo, do tipo, eles abriam o Google Calendário e falava das 7 da manhã às 10 da manhã ficar com minha esposa, das 10 da manhã ao meio-dia ficar com meu filho. Para mim é um extremo que, por exemplo, isso geraria mais ansiedade para mim, mas me serviu muito para entender que a partir do momento que você consegue organizar as coisas e aprende a gestionar melhor o seu tempo, vai fazer com que gere menos ansiedade, assim. Então, exemplos do dia a dia. Tem dias que eu falo, cara, não tô conseguindo me concentrar, as coisas não estão rolando muito bem, eu sinto que eu tô ficando meio ansioso. Eu vou e falo, o que tá gerando essa ansiedade? O que tá fazendo com que eu tenha essa sensação? Começo a anotar. E são coisas simples, tipo, meu guarda-roupa tá bagunçado e tá aqui na minha cabeça. Seu guarda-roupa tá bagunçado, seu guarda-roupa tá bagunçado, seu guarda-roupa tá bagunçado. E isso me impede de avançar. O que eu ia lá e fazia? Cara, vou parar um minutinho, vou lá arrumar meu guarda-roupa rápido. E aí essa sensação ela já vai diminuindo e vai fazendo com que você sinta que você tem um pouco mais de controle de tudo que você tem para fazer. Eu diria que uma das dicas, mais uma vez eu digo, que funcionou muito para mim é justamente essa questão de você organizar um pouco melhor as tarefas e o que você tem para fazer e entender que é impossível você dar conta de tudo. É impossível. Se você já trabalha 8 horas por dia e você, sei lá, tá num processo de migração de carreira, você vai fazer seu curso à noite e tem aula 2, 3 vezes por semana, cara, é impossível você conseguir encaixar mais coisas talvez no dia que você tem aula. Não adianta você falar, vou ficar das 8 às 6 no trabalho, das 7 às 11
no meu curso e das 11 às 2 da manhã mexendo no meu portfólio. Não, você já vai estar fisicamente e psicologicamente esgotado. Entenda que existem limitações, ninguém dá conta de tudo e está tudo bem. É assim que a vida acontece, a gente tem que aprender a se organizar e não cometam os mesmos erros que eu cometi de não conversar com pessoas, de não compartilhar e de achar que você precisa dar conta de tudo e que para você entrar no mercado, que para você conseguir um emprego, que para você conseguir essa promoção você tem que dormir 2, 3, 4 horas por noite. Não é assim que funciona e isso só vai te gerar mais problemas e mais frustrações no final. Eu amo dormir mais que 8 horas, cara. Nossa, é muito gostoso dormir. Tá louco, dormir 4 horas por dia não dá não. Eu acordo que nem um zumbi, não consigo nem trabalhar direito. Tem que dormir É no mínimo 6. De 6 a 8 ali, pro meu corpo, né, é uma parada legal. Menos que isso aí eu já acordo podre, cara. Literalmente zoadão. Álvaro, divulga aí suas redes sociais pra quem ainda às vezes não conhece aí o seu canal, o LinkedIn, o teu perfil lá no Instagram. O que você quiser, o espaço é seu aí pra divulgação. Legal. Pô, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência em um tema tão delicado. Antes de compartilhar qualquer coisa, me coloco aqui à inteira disposição de todos vocês. Se você achar que você está passando por um momento difícil e não tem liberdade, não se sente à vontade de compartilhar com um amigo, com uma namorada, com um familiar, com um pai, etc. Se de alguma maneira você se identificou com o que eu passei, saiba que é normal. E se você precisar de alguém para conversar, cara, me chama no Instagram, alvaros.design. Não sou um profissional da área, mas eu vou fazer o possível para te ajudar de alguma maneira e não se sinta estranho, não se sinta raro, não se sinta mal por estar mal. Coloque pra fora, compartilhe isso com alguém que essa sensação ela já vai te ajudar muito. Como eu falei, meu Instagram, alvaros.design. Se você quiser entender um pouquinho mais da minha vida, descobrir um pouquinho mais sobre como é a vida de um designer fora do Brasil, busca lá no YouTube Álvaro Souza Design também. Temos vídeos semanalmente bastante falando sobre carreira. Agora vamos iniciar uma série de vídeos aí que eu vou passar um tempo viajando e vou mostrar um pouquinho como que é esse lance de trabalhar e viajar ao mesmo tempo, mostrando os perrengues da questão de mas estou trabalhando num café, não tem internet direito, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para conectar uma VPN? Mostrar o dia a dia de como organizar o seu dia, essa gestão de tempo de uma vida um pouco mais nômade. Se vocês quiserem acompanhar o que está vindo por aí, é só buscar lá no YouTube Álvaro Souza Design. E, mais uma vez, qualquer coisa que vocês precisarem, sempre podem contar comigo e não se sintam extraterrestres ou anormais por passarem por situações delicadas na vida, porque todo mundo passa. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Álvaro. Eu quero agradecer também todos os ouvintes que estão com a gente aqui até o final desse episódio. E você pode baixar o e-book nosso gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. É só clicar no link da nossa bio, deixar o seu e-mail e receber lá. E para quem gosta do Papo de UX e quer de alguma forma colaborar com este projeto, também pode estar fazendo um Pix aí de qualquer valor, o valor que você quiser, que tocar no seu coração aí. E é só mandar um Pix aí pro pix@papodeux.com.br, ou você pode também pegar esse endereço do e-mail aí que eu falei também na bio do nosso Instagram. E pra quem quer ver a minha cara lavada aqui, os meus dreads, também tem o Semiose Podcast lá no YouTube, que é só você digitar lá Semiose Podcast. Eu faço esse outro podcast junto com o David Art, do canal do Tiff. Então você pode acompanhar aí também esses outros podcasts que eu faço lá em forma de vídeo, que é bem legal e bem bacana. Pode seguir a gente por lá também, se inscrever no canal. Você já vai estar se inscrevendo lá no canal do Álvaro, aproveita e se inscreve no nosso canal também do Semiose Podcast. É isso aí, se você quiser ouvir qualquer outro assunto relacionado com o que a gente falou aqui, né, síndrome de burnout, ou qualquer outro tema que você acha interessante, design, carreira, qualquer tema que você quiser, ou quiser indicar alguém, assim como várias pessoas indicou o Álvaro aqui pra vir estar conversando comigo, pode indicar, pode me mandar mensagem lá no nosso Instagram, @papodeux. É isso aí, valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.